paz do Senhor Jesus, irmãos. Alegria, alegria, alegria no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nesses dias em que estamos aí privados dos cultos, eu gostaria de estar ministrando aos irmãos uma palavra da parte de Deus para reflexão, né? E essa palavra se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, né? A partir do verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, analisando essa palavra, tal, eu percebo o seguinte: muitos talvez não tenham conhecimento, mas Amitai, o pai de Jonas, ele foi um profeta também, como Jonas, e ele foi assassinado pelos ninivitas. Os ninivitas, eles eram conhecidos como pessoas cruéis, pessoas que não tinham misericórdia. Quando Deus falou a Jonas que ele deveria estar levando essa palavra a Nínive, ele realmente não quis, né? Um pouco por conta da sua própria situação em relação ao seu pai, um pouco porque ele não queria que aquele povo se viesse a ter a chance de arrependimento, e um pouco devido aos seus próprios receios, seus temores, os seus medos, né, de também vir a ser assassinado como seu pai. E então veja o seguinte, irmãos, que podemos extrair dessa palavra nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu vejo que o medo, ele tem paralisado muitas pessoas, né? É um momento de medo. A gente fica se sentindo refém dos nossos sentimentos, né? Porque o pânico, o pavor, ele por si só, ele nos aprisiona. Ele faz com que a gente venha a sofrer. Dessa mesma forma, Jonas experimentou tudo isso daí. Ele ficou apavorado. Ele ficou com tanto medo que ele decidiu fugir, né? E nesse momento que ele resolve fugir, aqui a palavra nos diz que ele pagou a sua passagem e desceu para dentro do navio. Quantas pessoas hoje estão descendo para dentro de si mesmas, porque não estão tendo a oportunidade de viver fora de si mesmas. Nós estamos presos, estamos confinados numa situação em que somos forçados, né, a rever os nossos posicionamentos, a rever nossos conceitos, a rever a forma como estávamos olhando o mundo, a forma como estávamos vivendo, a forma como nossos filhos estavam vivendo, e tudo isso daí tem feito, todas essas reflexões, né, nos levam por vezes a entrar em contato com um eu que nós desconhecíamos, porque as pessoas, elas vão se conhecendo na medida em que elas pensam sobre quem elas são, né? O que elas estão fazendo nesse mundo, qual é a sua missão nessa terra, até que ponto você tem correspondido, né, com os seus anseios próprios e também anseios que o próprio Criador possa ter em relação a você. Então esse é um momento de reflexão, esse é um momento de interiorização. Assim como Jonas desceu ao fundo do navio, muitas pessoas estão descendo também ao fundo das suas
consciências, ao fundo, né, da sua alma, checando, colocando em xeque a sua espiritualidade, né, o seu compromisso com Deus, e eu diria também o seu maior, vamos dizer, a sua maior proximidade com Ele, a sua comunhão com Ele, a sua amizade com Ele, né? E muitos estão se deparando com situações que verificam estar empobrecidos. A comunhão que eles pensavam que eles tinham com Deus, eles verificam que eles não tinham. Porque a comunhão com Deus, irmãos, ela só é conseguida à custa de esforço. Você precisa, irmão, orar, você precisa estar com Deus sempre na sua mente, procurando cumprir aquilo que Ele estabeleceu para você, né? Às vezes é necessário que a gente jejue, às vezes é necessário que a gente leia a palavra com mais frequência do que costumamos fazer, para que a gente possa ter essa comunhão com Deus, para que a gente possa se sentir fortalecido no dia da angústia. Então, não é que não vamos ter sentimentos de medo, porque vocês veem, o profeta teve sentimentos de medo. As pessoas têm sentimentos de medo, né? Mas as pessoas, elas precisam se fortalecer em Deus para que esse sentimento seja minimizado e ressignificado, porque todos nós temos falhas e fraquezas, mas amparados em Deus, nossas falhas e fraquezas, elas se modificam, elas se fortalecem, né? De modo que você deixa de sentir aquilo que você sentia no início, quando você ainda não tinha se aproximado do Senhor, quando você ainda não tinha buscado aquela comunhão. No caso de Jonas, ele fugiu no primeiro momento, porque ele ficou amedrontado. E Deus vai fazendo um trabalho com Jonas, a ponto de que ele vai ter que enfrentar um medo ainda maior do que aquele que ele teve inicialmente. Então, se inicialmente Jonas ficou amedrontado porque ele teria que entrar em contato com os algozes do seu pai, né? Ele teria que entrar em contato com uma civilização violenta, truculenta, ele passou depois pela situação de estar dentro do ventre de um peixe, aonde ele viu a própria morte de perto e de uma forma talvez muito mais gravosa do que ele poderia imaginar. Diante dessa situação, ele não teve alternativa senão se render àquilo que Deus havia lhe proposto, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente negar a proposta de Deus para a nossa vida implica a gente enveredar por caminhos, por vezes, mais tortuosos, mais sofridos, né? De modo que, se a gente concordar com aquilo que Deus tem para nós, Ele sempre nos escolhe o melhor caminho, Ele sempre nos escolhe a melhor oportunidade. Então, Jonas finalmente ele acaba cedendo e ele acaba concordando com Deus em levar a palavra, né, àquele povo, para que eles pudessem vir a se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. Hoje, nós estamos numa situação, irmãos, em que muitos fazem apenas aquilo que eles desejam. Eles seguem os seus desejos carnais, seja em relação à prostituição, seja em relação à busca de substâncias entorpecentes, substâncias alcoólicas, sabe? Pessoas que vivem apenas os prazeres carnais, e eles se esquecem que a nossa vida não é só correr atrás de sexo, bebida, droga, dinheiro,
né? A nossa vida, ela também precisa de um espaço assegurado para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para buscar a Deus, que é o que vai nos garantir, né, a nossa vida eterna, irmãos. Isso daí tem que estar presente na mente de todas as pessoas, mas principalmente na mente daqueles que buscam a Cristo como Senhor e Salvador, porque hoje em dia, mesmo no nosso meio, mesmo dentro das igrejas, existem pessoas que levam o nome de crentes, mas na verdade não são convertidos, né? Levam o nome de cristãos, mas não vivem como o Senhor Jesus preconizou. Então é importante, irmãos, que esse momento nos leve a uma reflexão mais aprofundada acerca daquilo que nós estamos buscando e nos dedicando, né? Então, o que aconteceu? Jonas, ele foi até os ninivitas e levou a palavra do Senhor. Mais adiante, no capítulo 3, vocês podem ver a partir do versículo 3, tá? E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias, né, irmãos? Quarentena, né, irmãos? Estranho e ao mesmo tempo interessante. Quarentena, 40 dias. 40 dias para que possamos nos arrepender. 40 dias para que possamos refletir acerca de qual caminho a nossa vida tem, qual caminho temos escolhido para trilhar a nossa vida, né? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por um mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? A hora que a pessoa reconhece os seus erros, a hora que a pessoa verifica que não está fazendo coisas que agradam a Deus e que ela se arrepende e que ela clama a Deus pela misericórdia dele. Estamos num tempo, irmãos, de arrependimento. Estamos num tempo de verificar aonde estamos falhando, o que precisamos melhorar, para que o Senhor Deus venha, né, e possa fazer o milagre na nossa vida. O maior milagre, irmãos, é a salvação. É a conversão sincera do coração que se entrega a Deus. Aí sim Deus pode operar, Deus pode fazer maravilhas na vida da pessoa. Mas a pessoa, ela precisa, irmãos, reconhecer que ela errou, que ela tem errado. Vamos verificar hoje, irmãos, o que nós temos visto na nossa sociedade.
como as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão buscando. Será que isso está de acordo com aquilo que Deus espera de nós? Eu tenho certeza que não, irmãos. Sabe? Eu vejo muitas coisas que acontecem e vejo que as pessoas buscam muito mais a satisfação própria, né, do que se preocupar às vezes em relação ao outro e ao que ele vem padecendo. Agora estamos todos nivelados, irmãos. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos nesse barco que Jonas pegou para Tarsis. Estamos todos tendo que refletir acerca das nossas fraquezas, das nossas deficiências, dos nossos erros, das nossas limitações. Pessoas que não estavam acostumadas a ceder estão tendo que ceder. Pessoas que não tinham paciência estão tendo que ter paciência. Pessoas que viviam completamente ansiosas estão tendo que aprender a controlar a sua ansiedade para que possam vir a sofrer menos. Então, irmãos, esse período, né, de quarentena, esse período é para a nossa reflexão, o nosso arrependimento, a nossa nova proposta de vida, né? Estamos diante de um momento especial que o Senhor Deus tem nos concedido para que possamos vir a nos transformar em novas criaturas. E a palavra, ela é bastante clara e ao mesmo tempo ela nos passa muita esperança. Por quê? Porque o Senhor viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e ele se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então eu creio firmemente nessa palavra, irmão, e que se a gente se arrepender e se a gente realmente buscar a face de Deus, se a gente clamar, o Senhor Deus, Ele vai nos responder, Ele vai restaurar nossa vida, Ele vai nos tornar pessoas melhores, mais fortes, mais perseverantes, pessoas que vivem o altruísmo, pessoas que acreditam num dia melhor. E o mais importante de tudo, irmãos, pessoas que serão salvas em Cristo. Isso sim, essa é a nossa grande esperança, a salvação em Cristo Jesus. Eu desejo a todos, né, bons dias, boas reflexões. Desejo que os irmãos continuem irmanados no propósito solidário, né, de levar conforto, ânimo, alegria e paz ao próximo, não, deixando de disseminar notícias tristes, notícias que causem pânico num momento como esse. A gente tem que se unir de forma a passar boas palavras, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de paz e de tranquilidade, porque no Senhor Jesus é que nós encontramos a verdadeira paz. Eu agradeço a atenção dos irmãos e peço que nosso Deus Todo-Poderoso, por intermédio e intercessão do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos. Amém.